14 grandes cidades americanas fazem parte de uma organização, Grupo do Tempo Globalista, conhecido como Liderança do Tempo das Cidades C40, que tem objetivos ambiciosos para o ano de 2030, como por exemplo, 0 quilos de consumo de carne, 0 quilo de consumo de laticínios e 3 roupas, no máximo, novas por cada pessoa por ano, além de eliminar o direito à propriedade veicular privada. Longas viagens apenas serão permitidas a cada 3 anos por pessoa, e se ela comprovar necessidade. A pergunta agora é: existe um plano poderoso e altamente financiado para usar intimidação e assim eliminar todos os combustíveis fósseis e produtos animais, além da propriedade de veículos privados? A resposta é um absoluto e retumbante sim. Está sendo feito agora ao nosso redor. E, na verdade, pessoas por trás disso são extremamente poderosas. Aquela organização que tem o mundo todo. Começa com O, termina com U e tem um N no meio. Ela se orgulha disso, com sua Agenda 2030. E o Rei Carlos já pediu uma campanha do estilo militar que custará milhões de dólares para fazer isso. Agora um programa piloto já está em andamento para determinar melhor como eles implementarão essas coisas. Isso é classificado por eles de emissões, com base no consumo, para proibir assim as pessoas de comerem carne, laticínios e terem o seu próprio veículo particular de sua escolha. Isso será executado por essas pessoas que agora controlam quase tudo. Filântropos, bilionários, como Bill Gates, George Soros e mais, é o Rei Carlos e até Emmanuel Macron. E através das organizações como aquela que está todos os países, governos unidos em todo o mundo, farão leis dentro dos seus mandatos sobre o novo mundo até 2030. E assim suas escolhas, elas não serão mais suas escolhas. Essas 14 cidades dos Estados Unidos, por exemplo, têm o objetivo de proibir a carne, laticínios e os veículos particulares para as metas C40 para 2030. E essas metas todas para o planeta podem ser encontradas em seu relatório intitulado O Futuro do Consumo Urbano em um Mundo de 1,5 graus centígrado. Isso foi publicado em 2019 e, de acordo com o que se relata, que foi nacionalizado novamente em 2023. Quase 100 cidades em todo o mundo formam a organização. Enquanto subíamos, os americanos incluem Alton, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Nova Orleans, Nova York, Filadélfia, Phoenix, Portland, São Francisco, Washington, DC e até Seattle. A cobertura midiática dos objetivos das cidades nesse novo objetivo C40 tem sido relativamente escassa. A mídia quase não fala sobre isso. Existem pouquíssimas personalidades dentro da mídia que teve coragem de discutir o assunto. E essas pessoas foram duramente atacadas por verificadores de dados corporativos, o verificador de fatos AFP. Ele declarou recentemente que a proibição de carne, laticínios e os limites de viagens aéreas e o consumo de roupas não foram realmente recomendações políticas. A AFP cita um parágrafo do relatório original, O Futuro do Consumo Urbano no Mundo de 1,5 graus Celsius. Diz o seguinte: este relatório não defende para a plena a doação desses objetos mais ambiciosos na cidade C40. Em vez disso, eles são incluídos para fornecer um conjunto de produtos de referência sobre quais cidades e assinantes poderão refletir ao considerar diferentes alternativas para reduzir emissões e visões urbanas de longo prazo termo. Mas este parágrafo, provavelmente incluído no relatório como responsabilidade em caso de evolução, parece contradizer diretamente o significado de objeto, que nesse contexto pode ser definido com o objetivo desejado de eliminar a carne, laticínios e veículos particulares até 2030. Baseia-se numa visão de produção futura com uso eficiente de recursos e grandes mudanças na escolha do consumidor, aponta ao relatar algo que seus autores claramente esperam conseguir. Se este não fosse os seus alvos, não os teriam rotulado como metas ambiciosas. A insistência do verificador de fatos e que as metas dos tempos, explicitamente estabelecidas pelas cidades do C40, de alguma forma pouco sincera, é ainda menos convincente, dado que estamos observando como eles começam a desenvolver nesta época deste ano, em sintonia com os objetos do C40 até 2030.
O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que a cidade colocará limites na quantidade de carne e laticínios consumido pelas instituições da cidade, como escolas e prisões. Enquanto isso, o Reino Unido proibiu a venda de veículos novos motorizados para gasolina depois de 2030. E a França, que proibiu voos de curtas distâncias para reduzir as emissões de carbono. No ano de 2020, o Fórum Econômico Mundial, promovido pela Prefeitura C40, apresentou a grande reinicialização, nós conhecemos aqui no Brasil como o Grande Reset. Todos nós sabemos disso. Também tem os mesmos objetivos, sendo que, porém, no mercado, algo muito estranho agora vem acontecendo. Fundos de hedge e bilionários privados comprando casas e terras agrícolas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a política zero não são realistas. Emissões estão empobrecendo os ocidentais e a aniquilação da classe média é o que está alimentando a dependência centralizada do governo. Ironicamente, esses passos para trás intencionalmente também danificam o solo, porque foi mostrado que as nações mais ricas têm um ambiente mais limpo, coloca menos pressão sobre os recursos naturais. Claro que isso também está prestes a acontecer em cidades da América Latina como Buenos Aires, Cidade do México, Curitiba, Guadalajara, Cidade de Lima, Medellín, Quito, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todos estes mostraram seu compromisso, ou seja, sua submissão com essas ações ambiciosas em favor desta agenda. Se você tiver alguma dúvida dessas palavras, você deve consultar a sua própria cidade para saber o que é planejado, ou melhor, saber quais são as suas projeções futuras sobre as proibições, especialmente a província de carne e laticínios, que para mim é o mais importante. Não tenho ideia de como será a Argentina, por exemplo, que tem uma tradição extraordinária em relação à carne. É importante que os políticos falem sobre isso e deixem claro. E aqui, encerra essa excelente matéria.